E o Bitcoin, vejo muitas pessoas desanimadas. Nesse momento estamos com ele negociando $86 mil a unidade. E aí, será que a perspectiva é positiva? É negativa? Falaremos tudo nesse corte, falaremos tudo nesse vídeo. Então, a semana passada, né? Exato. Semana passada tivemos corte na taxa de juros. Então foram lá, desceram o juro americano para 3,5 a 3,75, cortaram 0,25 pontos. Porém, isso já era precificado pelo mercado. Então o mercado já esperava que ia cortar os juros nesse patamar. Foram lá e cortaram. A dúvida principal era o seguinte: será que os cortes da taxa de juros vão continuar ano que vem ou vão ser pausados? E isso acaba dependendo dos dados macroeconômicos. E um ponto negativo que tivemos recentemente, que eu vejo que atrapalhou os mercados, foi o shutdown. Então o governo americano parou por conta de um conflito orçamentário, não entraram em um acordo, consequentemente paralisou tudo, não gastaram dinheiro, consequentemente não saíram os dados de inflação, não saíram dados de desemprego, porém voltaram a sair agora, mas essa falta de dados, essa falta de clareza eu vejo que atrapalhou. Porém, o que nós temos também é que no dia 1º de dezembro, o Fed, o Banco Central Americano, acabou com o QT. Então existem dois movimentos do Banco Central. Existe o QT, onde eles estão tirando liquidez do mercado. E como funciona isso? Eles estão vendendo títulos e tirando dinheiro. Manda o título pra galera, manda o papel e pega o dinheiro. Se tem menos dinheiro na economia, isso aí é pior pros ativos de risco. E também temos o quê? Que eles recompram esses títulos. Então eles pegam o dinheiro, jogam no mercado, tiram os títulos. Mais dinheiro no mercado, mais dinheiro que pode ir para a Bolsa Americana, para Bitcoin, para ativos de risco. Então aqui nós temos o gráfico do balanço do Banco Central Americano. Então aqui, em alguns momentos, ele está lateral a maior parte do tempo, porém tivemos aqui a pandemia, onde eles tiveram que injetar muito dinheiro na economia, saiu aqui de 4 trilhões, foi para lá em 6, continuaram subindo aqui esse balanço no ano seguinte, 2020 e 2021, chegou em um patamar que a inflação estava muito alta, subiram os juros, começaram a tirar liquidez do mercado, e desde 2022, começo de 2022, só estão tirando liquidez. Esse momento que teve um spikezinho pra cima aqui, foi para recuperar banco que tava quebrando, Silicon Valley e tudo mais, porém desde então só tem retirado liquidez, o que é ruim para ativo de risco, porque dessa forma tem menos dinheiro em circulação no mercado, porém chegou dia 1 de dezembro, e eles falaram, não, a gente vai parar de tirar essa liquidez. Pararam. Parou de tirar. Não quer dizer que eles estariam injetando, porém, confirmaram que iam recuperar, acho que era 40 bilhões, né? Exato, até peguei a notícia aqui pro pessoal. Estamos aqui em inglês, deixa eu botar em português que fica mais fácil para todo mundo entender. Fed retornará às compras líquidas de ativos com 40 bilhões em títulos nesse mês. Ou seja, dezembro, eles pararam de tirar liquidez no mercado e começaram a injetar, acredito eu, que por conta de boatos aí de insolvência de alguns bancos também, né? Exato. Então, que poderiam estar quebrando aí caso não tivesse essa injeção de liquidez, que acaba sendo positivo para os ativos de risco. Porém, nós tivemos, ao mesmo tempo que o fim do QT agora, comprando títulos, um Bitcoin que está em queda. Está numa queda onde saiu dos 120 e poucos mil dólares e agora estamos em 85 mil dólares. Não é uma queda, como que eu posso dizer, completamente avassaladora, igual já tivemos no passado, quedas de 50%, 70%, mas é uma queda assim relevante, ainda mais para pessoas que estão começando aí, eu vou ser sincero, né? Porque 31% pro Bitcoin acontece, né? Exato, mas um ponto que eu vejo que as pessoas acabam se confundindo é o seguinte: cortaram juros, injetaram liquidez. Que não é do dia pra noite que isso acontece, que vai voltar a subir. Tanto que nós tivemos uma injeção gigantesca de liquidez quando estourou a pandemia, aqui ó, vocês podem até ver, 31 de janeiro, aí lá pra fevereiro já tinha estourado. Porém o preço só vai reagir depois, então não na hora que isso acontece. E além disso, separei outros dados importantes que vocês precisam ver. Primeiramente, com relação a desemprego, com relação à criação de novos empregos também. Então, por conta do shutdown, ficamos sem dados durante bastante tempo, agora eles estão voltando a sair. Ontem saíram os dados de payroll e desemprego, dados esses que mostram que a economia dos Estados Unidos vem desacelerando. Então aqui, o principal é o dado aqui, ó, empregos não agrícolas. A expectativa era um crescimento de mais 50 mil vagas, cresceu acima do esperado, 64 mil, porém um payroll abaixo de 100 mil vagas acaba não repondo os empregos já existentes. Então isso aqui, por mais que veio acima da expectativa, o que mostra que a economia não está tão desaquecida assim, é um dado que não tá forte. Não tá. A geração de novos empregos não tá forte.
E se a gente parar para ver aqui a taxa de desemprego, que o objetivo do Banco Central americano é um mandato duplo. É eles conseguirem manter o plano emprego ao mesmo tempo que eles controlam a inflação, têm estabilidade nos preços. Tanto que o próprio presidente do Banco Central, o Powell, já falou que se o desemprego vier com muita força, mesmo com a inflação acelerando, eles vão cortar os juros para manter o pleno emprego nos Estados Unidos. A expectativa de desemprego nesse último dado era 4,5, o anterior era 4,4, veio 4,6. Então veio acima do esperado, o que pode nos demonstrar que talvez eles tenham que acelerar nos cortes na taxa de juros. E outro dado que eu gosto de ver também é a expectativa dos membros do Fed, do FONC, para as próximas reuniões. Então a gente pode ver que a próxima é somente em janeiro, 28 de janeiro, e a expectativa é 75% que não vai ter corte na taxa de juros. Vai estar na mesma. O que eles esperam agora, porém, com os dados saindo, pode mudar. Isso aqui é volátil também, isso aqui muda. Todo dia pode mudar. Não é definitivo. Para março, a expectativa já está mais dividida. 46% espera que não vai ter corte, porém 44% espera que vai cortar 0,25%, 9% espera que vai cortar 0,5%. Se a gente para ver abril também, a expectativa maior é que tenha, pelo menos o primeiro corte tenha acontecido, alguns já esperam que vai cortar ainda mais, porém levando em conta aqui a unanimidade, é que ano que vem teria somente 2 cortes da taxa de juros. Ou seja, talvez 3 e 3,25, no máximo aí 3 aí de acordo com o cenário atual. Lembrando que isso vai mudando ao longo do tempo. E lembrando também que ano que vem é o último ano do Powell, né? Como presidente do Banco Central. Trump fará outra indicação, que pode fazer uma indicação mais de acordo com o que ele quer. E o Trump quer cortar mais o juro, né? Exato. E o Powell vai sair, se eu não me engano, em maio. Então já poderia ter uma mudança nessa perspectiva aqui. Se a gente parar pra ver no Polymarket, que a galera botando dinheiro de fato, a expectativa para essa próxima reunião é muito próxima também. 77% que não vai ter, 22% que vai ter 0,25%, 2% que vai ter 0,5%. E aí ia ser forte, né? Aí pra ser 0,5%, né? A pessoa bota aqui, ó. Mas é mais 0,5% aí, é pra subir. Ah, não, é mais, é? A galera espera mais subir. que vai subir do que de fato que vai cair realmente. Aqui nós temos o M2 global nessa linha rosa e nós temos o preço do Bitcoin aqui em cima. E como vocês podem ver, a liquidez global vem aumentando e o preço do Bitcoin continua no mesmo patamar. Então a gente tá aqui, ó, Bitcoin tá a 102, a liquidez tá abaixo desse patamar, a liquidez subiu, o Bitcoin caiu. E historicamente ele acaba acompanhando a liquidez global. Porém, uma dúvida que vem rolando muito é o seguinte, não, o ciclo de 4 anos, o ciclo do halving, então o ano pós-halving acaba sendo aquele que o Bitcoin tem uma grande explosão, depois tem uma grande correção. E se a gente parar pra ver historicamente, aconteceu isso mesmo. Então, mas também não com um histórico tão grande pra isso se tornar lei, né? Isso aí acaba sendo o que aconteceu nos últimos 3 ciclos aí do Bitcoin e que muitos esperavam que iria acontecer novamente aí dessa mesma forma, igual ocorreu das outras 3 vezes. Porém, esse ano pós-halving, ano de 2025, até o momento, o Bitcoin está no negativo desde o começo do ano, levemente negativo. Historicamente, o Bitcoin tem 3 anos positivos no verde para ter um ano no vermelho. Exato. Se a gente puxa aqui desde o começo do ano, o Bitcoin tá caindo aqui 8%. E se a gente para pra ver, é que acaba sendo um ciclo muito curto e ainda por cima, se a gente parar pra analisar certinho, falam muito sobre os ciclos do halving, porque a oferta cai pela metade. Aí você para pra ver. Como que eu troco aqui pra não ser em BTC, sem dólar? É na moeda, tem que trocar. Onde? Se a gente para pra ver aqui, historicamente, então o Bitcoin chegou lá pela primeira vez nos $1.000 em 2013. Começou o ano de 2013. Cadê aqui, ó, mais pra frente? E aí foi um ano bom mesmo. Aí foi gostoso, né? Aí foi um ano bom mesmo. Bitcoin começa o ano em $13 e vai terminar em $1.000. Eu queria ver um negócio desse aí hoje. E pior que eu conheci o Bitcoin nessa época já por conta do Daniel Fraga. Queria ver uma coisa dessas aí. Aí se a gente parar pra ver... Problema bom esse. No próximo ciclo, em 2017, o Bitcoin começa o ano lá por volta de $1.000 e vai terminar em 20 mil. Aí é gostoso também, né? Aí é gostoso. Se a gente parar pra ver o Bitcoin em 2021, começa o ano em $30 mil, acabou em 60 mil. Chegou a 60 mil depois de uma corrigida. Aí esse ano, vocês viram aqui, começou o ano Bitcoin a $93 mil, agora estamos em 86 mil. Eu vejo, muita gente se baseia somente, o ciclo do halving, então ano que vem vai ser uma correção forte. Mas pra isso se concretizar, na minha visão, o ciclo já foi quebrado. Já foi quebrado porque era pra esse ano estar extremamente no positivo aí. Não está, vocês estão vendo, o Bitcoin tá em queda. O que eu acabo enxergando é o seguinte, que a maior parte das pessoas hoje estão otimistas ou pessimistas com o Bitcoin? Totalmente pessimistas. Nós observamos... Se a gente para pra ver o medo e ganância, né? Nós observamos aí que tá aí, ó. Hoje, Extreme Fear, ou seja, medo extremo,
Então, as pessoas hoje estão extremamente negativas, pessimistas com o Bitcoin. Esse ano ele não subiu ainda. Isso acaba desconfigurando já o ciclo do halving. O que eu acabo vendo é que, a médio prazo, o Bitcoin acaba acompanhando a liquidez. Nós temos hoje Banco Central dos Estados Unidos tirando, que antes estava tirando liquidez, vai começar a injetar agora aos poucos, parou com o que está tendo corte nos juros, e o Bitcoin, que acaba sendo até hoje muito correlacionado, principalmente com as empresas de tecnologia, também não acompanhando da mesma forma, já que tivemos tanto o S&P 500, que hoje boa parte é tecnologia, subindo nas máximas. Que nem Bitcoin, você para pra ver, correção de 30%. S&P 500, 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que ele acaba acompanhando, muito próximo do topo histórico. Nem 3% topo. Tá no topo praticamente, né? Exato. Você para pra ver até umas bolsas mais arriscadas. Então aqui temos um ETF que replica o Russell 2000, que são como se fossem as small caps dos Estados Unidos. E se a gente para pra ver, rompeu a máxima histórica que ele atingiu lá em 2021, acima das máximas históricas, chegou aqui bater um topo, teve uma leve correção também, mas pouca coisa. Ó. Se a gente para pra ver, que corrigiu 4%. Então nós temos o mercado subindo, somente o Bitcoin caindo agora, liquidez subindo, expectativa que por mais que seja mais devagar do Federal Reserve, do Banco Central Americano, cortar juros, se a gente parar para ver outros indicadores, como o próprio medo e ganância, medo extremo no Bitcoin, múltiplo de Mayer, que historicamente quando ele bate topo, passa aqui de 2,40 em um patamar de, ainda não de bear market extremo, mas que não tá naquela euforia toda, nem passou por essa euforia. Se a gente para ver MVRV, que ele mostra essas pessoas que estão no lucro ou prejuízo do Bitcoin, historicamente, quando tivemos aí topo de ciclo, batendo um patamar elevadíssimo, agora próximo de nível de bear market já. Sim, exatamente. Então o que eu acabo vendo aqui, podem ter mais quedas? Com certeza podem ter mais quedas. O que você tem que buscar é entender qual que é o horizonte do teu investimento. Então se você está investindo, comprando Bitcoin para daqui 6 meses vender, você não deveria estar comprando Bitcoin. A realidade é essa, é um dinheiro que você vai precisar no curto prazo, você não deveria estar comprando. Nesse patamar, pode cair mais? Com certeza, eu acho que tem espaço para cair mais. Mas ao mesmo tempo, com o cenário macro que está acontecendo agora, não que eu quero falar, pode ficar de lado, pode descer ou pode subir, mas a realidade é que ninguém tem bola de cristal. O que eu vejo é que se você acredita nos fundamentos do Bitcoin, estudou, entendeu, é que é mais interessante comprar 85 do que comprar 120. Igual quando nós falamos lá, quando o Bitcoin estava menos de 20 mil dólares, que poderia cair mais, mas é mais interessante comprar a 20 do que a 65, é o óbvio, mas é o óbvio que muitos não falam, porque muita gente fica, se perdeu esse suporte, ele pode ir até a outra zona, então eu vou ficar esperando. Se você não tem a exposição em Bitcoin que você gostaria na carteira, é comprar aos poucos, é sem emoção, né, Matheus? Exato, até porque, pode cair mais, mas pode se recuperar a partir de agora. Porque o cenário macro, sendo sincero, é muito mais positivo do que negativo. Sim. Se a gente pra ver, quando o Bitcoin bateu lá 67 mil dólares em 2021, o cenário era outro. O cenário era tem que voltar bem mais aqui, ó. Aqui, ó, 2021. O cenário era de inflação elevadíssima, do povo falando que vai ter que subir a taxa de juros, de começar a tirar liquidez do mercado, do que de fato o momento atual que a gente tá, que é corte nos juros, que é injeção, que é até mesmo QE. O que muitos falam por aí é da média de 50, que quando o Bitcoin perdeu aqui em outubro, iria ter cada vez mais quedas, ele caiu, veio até aqui. O que muitos dizem é que o Bitcoin pode vir retestar essa média, que agora está em 94 mil dólares. Se ele romper com força, ele pode voltar a subir. Se ele cair, ele pode entregar cada vez mais quedas. Porém, o que eu enxergo particularmente, se a gente não tiver um problema muito grande macroeconômico, então, estourou uma bolha da IA, guerra, uma nova pandemia, algo do tipo, que na minha visão, por conta do Bitcoin não ter se descolado muito da média de preço, não ter subido muito, eu não vejo o Bitcoin despencando muito mais do que o topo anterior, do que os 60 e poucos mil dólares. E agora tá em 8,5, né? Agora tá em 8,5. Eu, particularmente, não vejo ele caindo muito além disso. A última vez que eu comprei Bitcoin, falei até, tem live após live, foi próximo dos 100 mil. Depois não comprei novamente, mas já estou pensando em fazer mais um aportezinho aí nos 85. Ele deu aquela beliscada nos 80 até. Deu aquela puxada. E hoje chegou nos 90 e voltou pros 85, né? Chegou e voltou. Exato, Aquele famoso estilingue. Então, eu vejo o Bitcoin dessa forma. Se a gente parar pra ver, o Michael Saylor comprou semana passada 1 bi e antes de ontem aqui, ó, dia 15 comprou mais 980 milhões, tá comprando. Tem ETF vendendo, porém o ETF também são as pessoas. São as pessoas. Se as pessoas vendem, o ETF tem que vender também. Mas eu hoje vejo um cenário muito mais otimista macroeconômico pro Bitcoin do que pessimista. E por conta disso, tô até pensando aqui, se beliscar os 80 de novo, vou dar mais uma compradinha, porque eu já tenho uma boa exposição. Mas se eu não tivesse exposição nenhuma, eu já estaria comprando e fazendo DCA. Exato. E tanto para você investir no exterior, comprar Bitcoin, nós utilizamos a Quantifury, link tá aí na descrição.
colocando o cupom GEMEOS na abertura da conta, você recebe uma recompensa em Bitcoin. E a Cointfuri é uma corretora taxa zero, que você pode negociar sem pagar taxa, que você pode sacar seus Bitcoin para carteira externa, pode investir em ações americanas. O link tá na descrição. E comenta aí, você tá comprando, tá vendendo, o que vocês estão fazendo? E para você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Cointfuri, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.